Olá, estamos iniciando mais um Canção Nova Notícias. Este programa tem o objetivo de levar até si notícias e informações de Portugal e de todo o mundo. E após semanas em sínodo, onde o enfoque foi a Palavra de Deus, vamos acompanhar uma série especial sobre a Bíblia, produzida pela nossa produtora na Terra Santa. Os primeiros 5 livros da Bíblia compõem o que os judeus consideram central para a sua experiência religiosa, a Torá. Na Bíblia cristã, estes 5 livros compõem o Pentateuco, os 5 rolos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte é apresentada com o nome de livros históricos, porque contém a história que vai da conquista da Terra Prometida até o início do Novo Testamento. Cobre um arco de tempo de quase 12 séculos. No terceiro bloco, encontramos a reflexão sapiencial da tradição de Israel em confronto com a filosofia grega. Última grande parte do Antigo Testamento é aquela dos livros proféticos. O profeta é alguém que é capaz de sintonizar-se com o atual sentimento de Deus, com a paixão de Deus na história. Esta paixão pode ser de ira, ou também de misericórdia. As duas coisas não estão muito distantes, porque a ira de Deus é uma tentativa de fazer entender a sua misericórdia. Deus, inspirador e autor dos livros do Antigo e Novo Testamento, sabiamente dispôs que o Novo estivesse escondido no Antigo, e o Antigo se tornasse claro no Novo. Questa idea del Nuovo Testamento Esta ideia do Novo Testamento é colocada em relevo, sobretudo, nos profetas antigos, a começar por Isaías, que fala deste futuro descendente de Davi já no primeiro livro, e depois na parte central. E assim se chega ao Novo Testamento, guiado pelas mãos destes últimos profetas. Deus, depois de ter falado muitas vezes e em diferentes modos pelos profetas, ultimamente nestes tempos, falou-nos pelo Filho. Jesus deixou-nos narrações e histórias muito simples. Todos podiam compreendê-lo, desde os pescadores da Galiléia aos escribas de Jerusalém. Os seus discípulos transmitiram-nos o testemunho de sua vida no Evangelho. Desde o segundo século, a tradição da Igreja atribuiu os evangelhos a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros 3 evangelhos são chamados de sinóticos, porque olhando-os juntos, descobrimos o quanto são semelhantes entre si. Mateus, o publicano do Colégio dos 12 Apóstolos, escreveu para os cristãos convertidos do judaísmo. Sua obra, talvez composta em aramaico, foi depois traduzida em grego. A tradição fala de Marcos como companheiro e tradutor de Pedro na comunidade de Roma. É um narrador formidável, porque com fortes tintas dá um colorido ao ambiente de Jesus. Trabalha o tema do caminho do Senhor. Um escritor estranho, mas simpático. É um escritor estranho, mas simpático. São Lucas, médico de origem pagã, compôs o terceiro evangelho. Sua obra foi escrita em grego culto e mais refinado. No terceiro evangelho, Jesus nos apresenta Deus como um pai capaz de perdoar. O Evangelho de João é com certeza o mais histórico e o mais teológico. Todas as informações arqueológicas que são mencionadas no Evangelho revelaram-se corretas. A doutrina de Jesus toma forma nos outros livros do Novo Testamento. As cartas de São Paulo e dos outros autores sagrados, o Apocalipse. Estes escritos contam as reflexões dos primeiros cristãos sobre a vida e mensagem de Jesus.
O apóstolo Paulo, com seus escritos e, sobretudo, com a sua vida, ampliam os confins da Igreja a todos os povos. A Bíblia é a palavra escrita que Deus, revelando-se na história humana, fez ressoar no tempo, nas palavras dos profetas, dos sábios, de Jesus e dos apóstolos. A história do povo de Deus começa com um chamado dirigido a Abraão para deixar a própria pátria e uma promessa: farei de ti um grande povo. Os acontecimentos do povo de Abraão se desenvolveram por séculos e tiveram como ambiente muitos lugares do Oriente e também o deserto. Sobre o Monte Sinai, Deus se revela a Moisés. O Sinai foi o cenário no qual foi estipulada a aliança entre Deus e o seu povo. Il Sinai si trova nel deserto. O Sinai se encontra no deserto e Deus fala no deserto. Deus deu sua palavra, revelou-se justamente num ambiente que não pertence a ninguém. Quis falar num ambiente misterioso. Confiou os 10 mandamentos a Moisés. O que significa dizer que Deus fala? Falar a alguém é fazer com que ele exista, é entrar em comunhão, em aliança com ele. É isto que Deus busca, entrar em comunhão com o homem, criar. A palavra nos faz existir. O Sinai permanece assim unido ao dom do Decálogo, as 10 palavras escritas em pedra e no coração de cada homem. O Monte da Fé, lugar do encontro e do pacto, o Monte do Amor. A Bíblia é um mundo sem confins também para as pesquisas, histórias e leis, ciência e oração. Segundo o cânone católico, a Bíblia é formada por 73 livros em mais ou menos 15 séculos. A Bíblia, este conjunto de livros, há 2 autores. O autor divino, que é o próprio Deus, e o autor humano, que são os hagiógrafos, os escritores. Deus, como autor divino, inspirou, assistiu à inteligência, à vontade, às faculdades executivas. Depois, os homens colocaram por escrito com seu estilo literário. Depois do retorno do exílio da Babilônia, no 4º século a.C., começa o processo de redação da obra dos cronistas, que abraça toda a história de Israel. Esta obra histórica é parte de um longo processo. As escrituras tiveram uma evolução através das mais antigas testemunhas, principalmente dos escritos à mão pelos copistas, que tinham uma fidelidade grandíssima e um zelo para transmitir os textos. O sentido do texto não vem nunca tocado. As variantes são, às vezes, uma simples palavra ou uma forma verbal, mas nunca o conteúdo do texto. Não existe mais nenhum texto original, como saíram das mãos dos evangelistas ou de São Paulo. Porém, é possível encontrar hoje algumas cópias muito próximas aos originais. Fragmentos transmitidos nos primeiros séculos da Igreja, como as reproduções que podemos admirar na Biblioteca Vaticana, no Estúdio Bíblico Franciscano em Jerusalém, nas Sociedades Bíblicas e tantos outros museus com inúmeras cópias importantes. Chegamos ao fim de mais um Canção Nova Notícias. Mais informações, aceda ao nosso blog, blog.cançãonova.com/ação. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.